Você sabe o que é um território espiritual? Já ouviu falar sobre isso? E por que esse tema exatamente te afeta? Bem, já vamos entrar em detalhe, mas vamos começar com um versículo da palavra de Deus, primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe o que significa isso e por que a Bíblia compara o inimigo com um leão? O leão é um animal territorial. Em muitos idiomas chamam o leão como o rei da floresta. Por quê? Ou por que chamam o leão como o rei da floresta? Porque o leão, ele quer governar sobre a floresta toda. Ele quer governar sobre as áreas florestais, mas também sobre os animais. E o inimigo, lamentavelmente, ele tem o mesmo objetivo. Ele quer governar sobre territórios, sobre lugares. O que pode ser um território espiritual? Um território espiritual pode ser, por exemplo, a área de vida de uma pessoa. Tipo, vamos falar assim, a vida financeira, a vida espiritual, a vida familiar, a vida sentimental, a vida profissional. Isso tudo são territórios espirituais. Mas também pode representar um território espiritual a vida de alguém, tá? Ou, por exemplo, a tua casa, a tua igreja, a tua empresa, os lugares que você frequenta, o seu bairro, o seu país, tudo é um território espiritual. E é muito importante saber como que funciona essa questão da territorialidade, porque tem muitas pessoas que elas não vivem os planos e propósitos de Deus porque talvez tenha alguma ação maligna que tenta governar sobre certos territórios. Então, Deus nos chamou também como soldados do exército dele para combater influências malignas sobre certos territórios. A luta que você enfrenta não é contra pessoas. A luta que você enfrenta é contra forças espirituais. Diz isso a própria Bíblia em Efésios 6, capítulo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, aqui está falando de lugares. Lugares são regiões e regiões são territórios. O profeta Daniel, da Bíblia, ele passou por uma luta espiritual onde um espírito imundo territorial se tentou opôs a um plano de Deus. O que aconteceu? Ele orou por uma resposta de Deus e Deus liberou aquela resposta no momento que Daniel ele orou, desde o primeiro dia que ele tem orado. Só para que essa resposta, até ela chegasse até Daniel, houve um combate. E o que aconteceu? O anjo Gabriel apareceu para Daniel e diz para ele o seguinte, olha só, encontramos a resposta em Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui está falando do príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, nesse sentido, é uma potestade, um espírito imundo territorial. Muitas coisas que acontecem em certos lugares, vamos falar assim, em certas esquinas na rua ou em certos bairros, muito crime, muita violência, muitas coisas estranhas, nem tudo é natural. Tem coisas que são espirituais, causados por espíritos imundos. Ou até mesmo, sabe, às vezes brigas no trabalho, coisas estranhas acontecendo, coisas quebrando, coisas assim. Pode ser espiritual também. Ou, por exemplo, uma casa que sempre briga, uma casa onde não há paz, pode ser espiritual também. Obviamente, há coisas nesse mundo que tem o dedo humano, mas não tudo. Tem coisas que são espirituais. Se você faz
Se você faz o que humanamente está ao seu alcance para algo funcionar e aquilo não é suficiente, provavelmente tem alguma coisa espiritual, algum ajuste espiritual que precisa ser feito. Então, se você, por exemplo, está batalhando em alguma área da tua vida e você não está tendo resultados, ou você não está tendo os resultados que você deseja, ou as coisas parecem, por exemplo, ir muito lento, pode ser que você esteja em uma guerra espiritual. Pode ser, tá? Mas você sempre deveria orar e pedir a Deus clareza sobre tudo o que está acontecendo. Olha só, Deus também pensa em termos territoriais. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O jardim do Éden foi um território que Deus confiou a Adão, para que Adão o administrasse. Mas o que aconteceu? Adão foi um mau administrador e ele caiu em uma cilada da serpente. E com o cair na cilada, né, Adão ele entregou a autoridade para a serpente. E é isso que muitas pessoas elas também fazem, lamentavelmente. Elas não se submetem à autoridade de Deus e elas dão autoridade ao mal. E é bem sério isso. É bem sério isso. Há pessoas que não enxergam essa realidade. Não enxergam a realidade das coisas espirituais. E, lamentavelmente, o que eu estou falando aqui, você não escuta em muitas igrejas. Você não escuta de muitos pastores. Mas, sabe, é um tema tão importante. Como você vai ter uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, se você não conhece as coisas espirituais que poderiam estar afetando um lugar, um ambiente? Talvez essa luta que você está tendo, por exemplo, um familiar se converter, talvez aquele território, aquela vida ainda não foi conquistada completamente por Cristo. E você, como bom soldado do exército de Deus, se tem que posicionar para que aquele território seja um território total e completo, baixo a influência do reino de Deus e não baixo de uma influência maligna. Olha só, Deus também faz promessas territoriais. José, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Muitas promessas que Deus faz também são territoriais. Se Deus, por exemplo, te promete abençoar na tua vida profissional, aquilo é um território da sua vida. Você tem que lutar por aquele território. O teu casamento é um território da sua vida. Se você está tendo problemas no teu casamento, talvez houve alguma infiltração maligna naquele território. E o que você tem que fazer como bom soldado do exército de Deus? Combater aquele mal com a autoridade que Jesus nos deu, para que aquele mal se renda a Jesus Cristo e que aquele território esteja unicamente debaixo do governo de Deus. Efésios 4, versículo 27 também diz aqui, olha, não deis lugar ao diabo. Lugar é um espaço e o espaço é um território. Deus nos manda cuidar dos territórios das nossas vidas, dos territórios que estão ligados a nós, da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de pessoas no nosso convívio. Tudo tem que estar apresentado em oração. As áreas da tua vida, tudo você precisa de apresentar em oração. O teu coração e a tua mente também são territórios, você sabia disso? Olha só, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O seu coração é um território que precisa ser protegido. Há muitas coisas nesse mundo que tentam contaminar o nosso coração. Situações que nos tentam causar raiva, tristeza, frustração, irritação, seja o que for.
Você precisa estar consciente nisso também. Tem que orar pelo teu coração, tem que cuidar do teu coração e não deixar tudo entrar aí dentro. Não tomar tudo a pessoal, porque você tem que pensar nisso, que o mal ele quer territórios. Não ceda territórios, não ceda 1 centímetro daquilo que Deus te confiou, daquilo que Deus te deu. A tua mente, como eu falei também, é um território, né? E há um versículo ou melhor, 2 versículos do livro de 2 de Coríntios muito fortes, que você encontra eles no capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aqui está falando de fortalezas. Quando se erguiam fortalezas, há, por exemplo, 1000 anos atrás, bem, quando, por exemplo, uma força invadiu um território e estabeleceu um governo naquele território, eles erguiam fortalezas para proteger aquele reino, para que se pudessem governar daquelas fortalezas. E tem muitas pessoas que elas têm fortalezas do mal na vida delas, intentando exercer governo, influência. Isso não falo eu, isso fala a própria Bíblia. Então, se você percebe assim que você tem pensamentos raros, ou que você pensa coisas que você não quer pensar, talvez pode ser alguma fortaleza. E aquela fortaleza tem que ser quebrada. Você tem que orar para Deus quebrar aquilo. E, como eu falei, Adão, ele entregou autoridade para a serpente, mas Jesus, ele tomou a autoridade da serpente e Jesus tem toda a autoridade do universo sobre toda coisa. Isso significa, quando o poder de Deus entra em um território, o mal tem que sair. Não pode ficar aí, porque quando Deus governa sobre um lugar, o governo de Deus é total, completo e puro. Não existe nada compartilhado aí. Deus não divide glória. Deus não divide espaço. O que é de Deus é dele por completo. Então, o que significa isso? Isso significa o seguinte, que você, quando você ora, você deveria declarar o governo de Deus sobre os territórios. Por exemplo, vamos falar assim, você está enfrentando sobre um problema na tua vida profissional, você pode orar da seguinte forma: no nome de Jesus eu clamo o sangue de Jesus sobre minha vida profissional e declaro que esse é um território de Deus e o mal não tem influência aqui, não tem poder aqui. Simples assim, por exemplo. E bem, como eu falei, temos que cuidar dos nossos territórios, temos que também guerrear por eles, porque é para isso também que fomos chamados para ser bons soldados do exército de Deus. Eu espero que esse vídeo foi uma bênção. Se você é novo aqui nesse canal, deixa o teu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com pessoas da igreja, porque eu tenho certeza que esse vídeo abençoará muitas pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo.